Caro candidato do ano preparatório para a consagração ao anjo da guarda, eu sou o Padre Samuel e vamos tratar nesta terceira carta de formação sobre algumas objeções, algumas perguntas, alguns questionamentos que algumas pessoas levantaram ao longo da história da igreja, mas também na obra dos Santos Anjos. Constantemente essas perguntas chegam a nós nos retiros, na direção espiritual. O primeiro questionamento é este: o Santo Anjo está ao nosso lado como um herói poderoso de Deus e não perdoará nenhum pecado nosso. Ele surgirá um dia como nosso acusador, uma vez que também conhece todas as nossas ações. De fato, os Santos Anjos são heróis poderosos de Deus, mas podemos também ver o Santo Anjo como obra da misericórdia de Deus a nosso favor. Deus nos envia um ajudante, um amigo e amigo fiel. Nós muitas vezes vemos o anjo como um acusador, não como um protetor e guia. O Santo Anjo, podemos dizer, eles cooperam na obra redentora de Jesus Cristo. Muitos, porém, não compreendem isso corretamente. O poder que o Santo Anjo tem ultrapassa qualquer poder terreno, porque o Santo Anjo ele é portador de Deus. O Santo Anjo, claro que primeiramente ele quer defender os interesses de Deus, e podemos dizer que o Santo Anjo está pronto para nos castigar, está inclinado para defender Deus, e ele não compreende como que nós podemos ofender Deus com o pecado. Então podemos dizer que na própria essência do Santo Anjo, ele já está pronto para defender Deus, mas ele também aprende a misericórdia, aprende a atuar como Cristo atua a nosso favor, nos perdoando. Ele quer nos levar ao arrependimento, à conversão, à abundância de vida. Então podemos dizer que pelo mistério da encarnação de nosso Senhor, o Santo Anjo viu a humildade de Deus que se encarnou, que se tornou homem, simples e humilde, para a nossa salvação, se fez homem, se encarnou no seio da Virgem Maria. E por isso o Santo Anjo também aprende esse serviço humilde de Jesus, de Nossa Senhora, de São José. E ele está inclinado a nos perdoar também, a colocar no nosso coração o arrependimento, o amor a Deus, o serviço a Deus. Podemos dizer que o amor triunfou. Onde grande foi o pecado, superabundou a graça, diz São Paulo. E o Santo Anjo viu essa abundância da graça de Deus, do amor de Deus no homem. Não só na terra, mas ainda mais no céu. O amor triunfou. E os santos anjos também se alegram conosco, com a nossa salvação, com a nossa conversão. Se o Pai eterno é misericordioso para conosco, por amor ao seu Filho, não poderia ser também misericordiosos conosco os santos anjos? Claro que pode, são servos de Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 15, diz: há mais alegria entre os anjos dos céus por um só pecador que se converte do que muitos justos que não precisam de conversão. Então os santos anjos se alegram com a nossa vida, com a nossa conversão, com a nossa transformação, com a nossa mudança. Então nós podemos dizer que Deus sonhou para nós uma vida e os santos anjos querem nos levar a essa transformação para fazer da nossa vida o plano de Deus realizado. Claro que o santo anjo sofre com o nosso pecado, mas ele quer nos levar ao arrependimento, à confissão, à vontade de Deus, à transformação. Podemos dizer que, junto com Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, os santos anjos se tornam nossos intercessores nesse plano de Deus. Do primeiro ao último suspiro, o santo anjo não nos abandona. O catecismo diz, desde o início ao fim, desde a concepção até a morte, o santo anjo está ao nosso lado como protetor, não como vingador. Outra objeção, outro questionamento. Alguém pode pensar, o santo anjo da guarda tem pouca coisa em comum conosco. Certamente ficará contente e feliz quando este seu serviço de anjo da guarda terminar.
É interessante que o santo anjo, no livro do Apocalipse, ele, quando apresenta a liturgia, o céu a São João, ele vai mostrar a beleza que é a Santa Missa. O incenso, o altar, o cordeiro imolado e vivo, a alegria dos anjos em poder servir a Deus, o incenso, a Jerusalém celeste, os portões, as pedras, os anjos, os apóstolos, os anciãos. E João quer adorar o anjo, mas o anjo chama João para adorar Deus. Então essa alegria do santo anjo com a nossa companhia para esse mistério da adoração de Deus, esse mistério de servir a Deus. E o santo anjo se contenta, se alegra quando nós nos colocamos ao seu serviço, à sua imitação. No céu e na terra, o santo anjo sempre ficará feliz com a nossa companhia. Ele quer a nossa companhia. E assim podemos dizer que o santo anjo, para ele ser anjo da guarda, é uma alegria poder servir. Uma única vez na vida ele vai fazer esse serviço. Então o meu anjo da guarda é só meu, o seu anjo da guarda é só seu, e ele se alegra com a nossa companhia. Claro que o anjo se entristece, né? Podemos dizer, claro, o anjo não pode sentir tristeza no sentido vício, né? O vício da tristeza, mas ele, de alguma forma, né? A nossa ingratidão, a nossa indiferença, a nossa frieza, também de alguma forma deixa o santo anjo triste, né? Porque nós não queremos a sua companhia, mas o santo anjo ficará sempre feliz, estando ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos levando a Deus. Então o santo anjo quer nos levar à adoração de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, de Deus Hóstia, Jesus presente na Eucaristia, e ele quer a nossa companhia nesse mistério de adoração. O santo anjo vive à maneira de Nossa Senhora, sua rainha, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que a vida do santo anjo está em conformidade com a vida de Nossa Senhora, de nosso Senhor, com o plano de Deus nessa terra. Então é uma honra para o santo anjo da guarda ser anjo da guarda. É uma graça para ele poder servir, poder aprender. O santo anjo, ele aprende a ser servo quando se torna anjo da guarda. Mais servo ainda, né? Porque ele já serve Deus perfeitamente. Agora ele vai aprender a servir Deus no homem, que ainda está oscilando, vacilando, caindo, pecando. E o santo anjo, de novo, tem que aprender a nos perdoar, aprender novas técnicas para colocar em nosso coração essa ânsia por Deus, esse amor a Deus. Então podemos dizer que é para o santo anjo também uma fadiga, uma pobreza, um abaixamento, um sacrifício, uma expiação. Aprende mais a humildade, o silêncio, o sofrimento. Ele experimenta tudo isso como anjo da guarda, no seu serviço de cuidar do homem e de levá-lo ao céu. E diariamente o santo anjo vai aprender isso conosco, porque nós somos teimosos, não somos dóceis à voz do santo anjo. Então, o serviço de anjo da guarda é uma imitação de Cristo. E esta imitação o santo anjo realiza de modo muito sério, muito mais sério do que nós homens. E ele faz isso de maneira incondicional no serviço de Deus. E quando o seu serviço de anjo da guarda termina na terra, claro que o santo anjo volta para o céu, podemos dizer, com júbilo de missão cumprida. O homem que foi dócil à sua voz, o homem que permitiu dar a sua mão para o anjo poder guiar, proteger, conduzir e levá-lo ao céu. Esse é o desejo do santo anjo. Como tem essa oração tão bonita, né, na obra dos Santos Anjos, que é um complemento dessa oração tradicional da igreja. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Então o santo anjo quer nos conduzir a essa eterna felicidade de mãos dadas, para juntos contemplarmos Deus no céu. O que acontece, por exemplo, se uma pessoa vai condenada ao inferno? O que acontece com o seu anjo da guarda? Sem dúvida que para o anjo da guarda é um martírio. É um martírio porque ele fez de tudo para o seu protegido se salvar, mas não teve docilidade, não teve correspondência e, claro, o santo anjo vai ficar triste,
mas ele vai voltar para Deus e contemplar Deus sempre, face a face. E claro que o santo anjo ele vai sofrer como um martírio, e agora a sua missão vai poder também ser de alguma forma ajudar, interceder, para que outros homens possam corresponder aos seus anjos da guarda e irem ao céu. Uma outra objeção: o santo anjo ama o homem enquanto este é ainda criança e necessita de ajuda. O adulto já se pode virar sozinho, enquanto que a criança não. Podemos dizer que o santo anjo está ao nosso lado do início ao fim, desde a concepção até a morte, desde o primeiro respiro até o último. Então o santo anjo ele nunca vai nos abandonar. E naturalmente a criança, ainda sem a malícia, sem o pecado, é mais inocente, é mais dócil, é mais pura, é mais transparente. E por isso o santo anjo não vê nenhum impedimento. A criança não coloca nenhum obstáculo à ajuda do santo anjo. Então seu auxílio, podemos dizer, é mais fácil para o santo anjo atuar. E na medida que o homem cresce, o homem vai ficando mascarado, rabugento, difícil. E para o santo anjo é mais difícil poder atuar porque nem sempre encontra docilidade e transparência. Quando o ser humano cresce e peca, então perde a pureza, a inocência. E menos o santo anjo pode olhar através do homem para Deus. Enquanto que uma criança não, é pura, é simples, é dócil. E assim nós podemos ver que o pecado obscurece a alma, tira a transparência. O pecado necrosa a alma. Então podemos dizer que uma alma em pecado é uma alma fedida, é uma alma que não tem beleza, nem atração. É uma alma que está afastada de Deus, e o santo anjo também não pode atuar muito numa pessoa desse jeito, porque ele vai falar por meio da nossa consciência, da nossa vida pura, da nossa vida sacramental. E se nós não permitimos, por meio de uma vida graça, de uma vida no sacramento, o santo anjo não pode atuar em nós. Por isso ele vê como nós estamos turvados, fechados àquilo que ele tem para nós. O pecado afasta de Deus, afasta também o santo anjo. Afasta no sentido da atuação dele, embora ele está sempre presente. Então o santo anjo, ele vai fazer de tudo para reaproximar de nós, para reaproximar do homem, para nos levar à conversão. O santo anjo, podemos dizer, ele vai olhar para o homem, para colocar a vida desse homem mudada com os sacramentos, com a transformação, com a vida conforme Deus quer. E nesse homem agora ele pode ver Deus, porque a vida na graça é isso. O santo anjo olhando para nós pode contemplar o próprio Deus. E é isso que o santo anjo quer. Que é a nossa transformação desta pessoa rabugenta, abatida, triste, rancorosa, briguenta, uma pessoa dócil, um católico feliz, alegre, que possa transmitir o evangelho, que possa transmitir as virtudes, que possa transmitir aquilo que Deus tem. Outro questionamento: para algumas pessoas é fácil ser bom. Certamente tem um anjo da guarda muito forte, mas outras não se nota nenhum melhoramento. O anjo da guarda será demasiado fraco? Claro que não. O santo anjo nunca é fraco. Deus colocou em todos os santos anjos a mesma força do nono coro, de anjos da guarda. Então, mesmo que seja um serafim, um querubim, ele vai servir como um anjo da guarda do nono coro. Então todos os anjos têm a mesma força porque eles trazem Deus em si e querem transmitir isso ao homem. Então quando alguém não melhora, não progride, a culpa não está no santo anjo. Porque o santo anjo é fraco e o homem não melhorou. Não, é porque o homem não correspondeu àquilo que Deus tinha para ele. A docilidade, aquilo que nós já falamos. Então o homem que é culpado, que não quer melhorar, que não quer meditar, que não quer rezar, a preguiça, não a coragem, né? Então o santo anjo não tem culpa aqui. A falta de docilidade é nossa, a falta de virtude é nossa. E assim como a Eucaristia tem um efeito diferente naquele que recebe segundo as disposições, assim também o santo anjo da guarda é a mesma força. Mas a correspondência de um protegido para o outro muda, porque justamente um se deixa guiar pelo santo anjo, o outro não.
Outro questionamento: mas as crianças têm provavelmente um anjo da guarda diferente de um adulto? Não, isso não é verdade. É o mesmo santo anjo, é o mesmo anjo da guarda, desde o início ao fim. Muitas das vezes as pessoas imaginam isso, né? Que quando nós pecamos, como que o santo anjo da guarda nosso, da nossa infância, entrega-nos a um outro anjo da guarda para nos castigar, para nos machucar, nos ferir, nos corrigir, para ser mais duro conosco. Mas não é verdade, é o mesmo santo anjo. Claro, nós podemos aperfeiçoar esse contato, essa amizade com o santo anjo. E assim podemos dizer que do início ao fim é o mesmo santo anjo que vai nos conduzir para a vida eterna, para Deus. Quando o homem peca, o santo anjo o abandona, o deixará sozinho, dará seu protegido a um outro anjo para castigá-lo. As pessoas têm tantas ideias que não correspondem nada com a verdade, né? Então, o santo anjo ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos entregar para ser castigado a um outro anjo, a um demônio. Isso não existe. O próprio santo anjo, claro, ele pode nos admoestar, nos corrigir, mas também com essa finalidade de que nós possamos fazer da nossa vida aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para nós. Então o homem possui sempre o mesmo anjo, o anjo da guarda. Todo anjo da guarda ama o seu protegido e não o abandona. O anjo fala, o homem que não escuta, porque nós não temos mais tempo, não temos silêncio, não desaceleramos a vida, somos muito corridos e queremos que Deus fale assim para nós como se fosse o Google. Mas não, Deus quer nos provar no silêncio, no tempo, na espera, né? Como diz a carta de São Pedro, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus quer nos provar também por meio do sofrimento, do tempo, da espera, do silêncio. E assim podemos dizer que Deus quer atuar em nós por meio do santo anjo. Tem um outro questionamento que diz: a devoção ao anjo da guarda tem algo de fabuloso, de fantasioso, sem valor. Um serviço sóbrio a Cristo conduz a um contato mais rápido com Deus. Podemos dizer que a devoção ao santo anjo da guarda nunca deve substituir ou prejudicar o culto a Deus, a nosso Senhor. Não, o santo anjo é um amigo que quer nos conduzir a esse mistério. Quem vê na devoção aos santos anjos algo de fantasioso está no caminho errado, porque os santos anjos não são contraditórios ao plano de Deus, devem nos promover a adoração de Deus. Os anjos são mensageiros, são servos e só querem o que Deus quer. Vemos na arte, na pseudo-arte, muitos anjos peladinhos, barrigudos, bochechudos, pequenininhos, sem poder nenhum. Isso é fantasioso, porque o santo anjo não é isso. A Sagrada Escritura sempre mostra o santo anjo com muito vigor, muita força. Por exemplo, o anjo que exterminou os primogênitos do Egito, no Êxodo. O anjo que aniquila 185.000 homens. O anjo no Jardim das Oliveiras, que está acolhendo o sofrimento de Nosso Senhor e dando a força para Nosso Senhor. Então a Sagrada Escritura mostra os anjos cheios do poder de Deus, que anunciou a ressurreição, o nascimento, a ascensão, que conduz e protege a igreja primitiva, os apóstolos, que livra de perigos, que conduz numa viagem como conduziu Tobias. Então, os santos anjos são esses seres vigorosos, fortes, prontos para lutar com o que Deus quer. Nestas passagens, não são fábulas, são fatos. Faz parte da história da salvação. Podemos dizer que a Sagrada Escritura é a história de amor de Deus pelo homem, com a ajuda do santo anjo. E os santos anjos estão prontos ao serviço de Deus e virão, como diz Nosso Senhor, separar os bons dos maus. Então, nesta terceira carta de formação, vemos que o santo anjo não é adversário do homem, mas um amigo fiel. E não podemos recusar sua ajuda em nosso favor, sua ajuda para a nossa santificação. Recusar a ajuda do santo anjo seria muita imprudência da nossa parte. Seria o mesmo que um alpinista dizer: não preciso de cordas, de calçados, nem cintos. Vou me aventurar por essas montanhas sozinho, sem nenhum equipamento de proteção.
O mesmo que um marinheiro dissesse: a partir de agora não tenho mais necessidade de bússola para me guiar nesse alto mar, posso fazer isso sozinho. Ou um aluno que dissesse: não preciso mais de professor, estudo sozinho, sou autodidata, então não pode mais carregar o nome de aluno porque não tem mais um mestre. Então nós precisamos do Santo Anjo para nos conduzir àquilo que Deus tem para nós. O Santo Anjo é um auxílio necessário para alcançarmos o céu. Ele é o nosso guia seguro no plano de Deus para nós. Deus te abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.